Algumas memórias não se apagam. Elas têm pelos, olhos brilhantes e o dom de nos amar sem dizer uma palavra. Porque cada cão carrega uma história. E talvez uma parte da sua. Prepare-se para descobrir mais do que uma raça. Descubra um companheiro para a vida. Nas névoas ancestrais da China antiga, há mais de 3.000 anos, o vento frio das montanhas do norte da China carregava mais do que apenas o aroma das flores de cerejeira e o incenso dos templos. Carregava lendas, carregava mistérios, e entre esses mistérios, nenhum era tão fascinante quanto a origem de uma criatura que viria a ser conhecida como Song Shiquan, o Cão-Leão Inchado. Era o ano de 1000 a.C., durante a dinastia Zhou, quando o jovem monge budista Wei Lin caminhava pelas trilhas pedregosas que levavam ao Mosteiro das Nuvens Eternas. Seus pés descalços conheciam cada pedra daquele caminho, cada curva que serpentear pelas montanhas cobertas de bambu. Mas naquela manhã, algo diferente o aguardava. Um uivo baixo e melancólico ecoou entre as árvores milenares. Não era o som de um lobo comum, era algo mais profundo, mais ancestral. Wei Lin parou, seu coração acelerando dentro do peito. Seus mestres sempre o haviam ensinado que as montanhas guardavam segredos antigos, criaturas que existiam na fronteira entre o mundo físico e o espiritual. Seguindo a origem do som, o monge se deparou com uma visão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma raça inteira. Entre as sombras de um bosque de bambus gigantes, uma criatura magnífica o observava. Tinha o porte de um pequeno urso, mas a graciosidade de um felino. Sua pelagem era densa como a neve das montanhas mais altas, com tons dourados que brilhavam sob os raios de sol que penetravam entre as folhas. Mas o que mais impressionou Wei Lin foi quando a criatura abriu a boca, ofegante pela corrida. Sua língua era de um azul profundo, como o céu noturno salpicado de estrelas. O monge nunca havia visto algo assim. Era como se os próprios deuses tivessem pintado aquela língua com tinta celestial. "Tu és um enviado dos céus?", sussurrou Wei Lin, aproximando-se lentamente com as palmas das mãos abertas em sinal de paz. A criatura não fugiu. Em vez disso, inclinou a cabeça majestosamente, como se compreendesse cada palavra. Seus olhos amendoados, profundos como poços de sabedoria ancestral, pareciam guardar segredos de 1000 vidas passadas. Wei Lin estendeu a mão e, para sua surpresa, a criatura se aproximou. Quando seus dedos tocaram a pelagem densa, uma sensação de calor e proteção o envolveu. Era como tocar um fragmento do próprio paraíso. Naquele momento, uma lenda começou a nascer. Quando Wei Lin chegou ao Mosteiro das Nuvens Eternas com seu novo companheiro, os monges mais velhos ficaram boquiabertos. O mestre Huang, um homem de 90 anos cujos cabelos brancos como a neve contrastavam com seus olhos ainda brilhantes de curiosidade, examinou a criatura com reverência. "Esta não é uma criatura comum", murmurou o mestre, correndo suas mãos experientes pela pelagem única do animal. "Observem a estrutura óssea, a musculatura e esta língua azul. Nunca vi algo assim em todos os meus anos estudando as criaturas das montanhas." Os monges se reuniram em círculo, cada um oferecendo suas teorias. Alguns acreditavam que a criatura era um guardião espiritual, enviado pelos ancestrais para proteger o mosteiro. Outros pensavam que poderia ser uma nova manifestação do dragão celestial, tomando uma forma mais acessível aos mortais. Mas foi o jovem monge Chen, conhecido por sua paixão pelos pergaminhos antigos e pelos estudos de medicina tradicional chinesa, quem ofereceu a teoria mais intrigante. "Mestres", disse ele, desenrolando um pergaminho amarelado pelo tempo, "encontrei referências em textos antigos sobre criaturas com línguas azuis. Segundo a medicina tradicional, a cor azul na língua indica um equilíbrio único entre o yin e o yang, uma harmonia perfeita entre as energias frias e quentes do corpo." O mestre Huang ergueu uma sobrancelha, intrigado. "Continue, jovem Chen." "Mais do que isso", Chen prosseguiu, seus olhos brilhando com a excitação da descoberta, "os textos sugerem que criaturas com essa característica possuem uma longevidade excepcional e uma resistência natural às doenças. Elas são consideradas portadoras de Qi puro." O animal, como se compreendesse a conversa, se deitou graciosamente no centro do círculo, sua língua azul ligeiramente visível, enquanto ofegava tranquilamente. Seus olhos observavam cada monge com uma inteligência quase humana. Foi naquele momento que o mestre Huang tomou uma decisão que ecoaria através dos séculos. "Esta criatura não chegou aqui por acaso", declarou solenemente. "Os deuses nos enviaram um presente. Vamos chamá-la de Song Shi, o cão-leão.
por sua aparência majestosa e sua natureza nobre, e será nossa responsabilidade compreender sua origem e proteger sua linhagem. Nos meses que se seguiram, o Mosteiro das Nuvens Eternas se transformou em um centro de estudos como nunca havia sido antes. Monges de mosteiros vizinhos vinham de longe para observar Songshi e documentar suas características únicas. O monge Chen, agora designado como o principal cuidador e estudioso da criatura, mantinha registros detalhados de tudo. Cada dia, ele anotava em pergaminhos de seda: 10º dia da lua nova. Songshi demonstra uma inteligência excepcional. Hoje, quando eu me preparava para a meditação matinal, ele trouxe meu rosário que havia esquecido no jardim. Como poderia ele saber da importância daquele objeto para minha prática espiritual? 20º dia. Sua pelagem parece mudar com as estações. Durante os dias mais frios, torna-se mais densa, como se seu corpo se adaptasse naturalmente às condições climáticas. Nunca observei tal adaptação em outras criaturas. 30º dia. A língua azul continua sendo um mistério fascinante. Consultei os textos de medicina mais antigos do mosteiro. Encontrei uma referência que sugere que a coloração azul pode estar relacionada a uma concentração única de minerais no sangue, possivelmente ligada à dieta das montanhas altas ou a uma mutação genética ancestral. Mas Songshi era mais do que um objeto de estudo. Rapidamente se tornou parte integral da vida do mosteiro. Durante as orações matinais, sentava-se silenciosamente ao lado dos monges, como se participasse da meditação coletiva. Durante o trabalho nos jardins, seguia os monges, oferecendo sua presença reconfortante. E havia algo mais. Songshi possuía uma habilidade quase sobrenatural para detectar perigo. Em 3 ocasiões diferentes, alertou os monges sobre tempestades vindouras horas antes de qualquer sinal visível aparecer no horizonte. Em outra ocasião, seu comportamento agitado levou à descoberta de uma fenda perigosa no piso de um dos salões do mosteiro, evitando um acidente que poderia ter sido fatal. A fama de Songshi logo se espalhou além dos muros do mosteiro. Comerciantes que passavam pela região levavam histórias sobre o cão com língua de safira para cidades distantes. Poetas compunham versos sobre sua beleza majestosa. Artistas viajavam dias apenas para tentar capturar sua essência em pinturas. Foi assim que, no outono do 3º ano após a descoberta de Songshi, uma comitiva imperial chegou às portas do Mosteiro das Nuvens Eternas. O imperador Wu, da dinastia Zhou, era conhecido tanto por sua sabedoria quanto por sua paixão por criaturas exóticas e objetos raros. Quando soube da existência de Songshi, através de seus conselheiros, não pôde resistir à curiosidade de ver pessoalmente aquela criatura lendária. A chegada da comitiva imperial foi um evento como o mosteiro jamais havia presenciado. Centenas de soldados em armaduras douradas, cortesãos em sedas coloridas e carruagens ornamentadas preencheram o vale tranquilo, onde o mosteiro havia existido em paz por séculos. O mestre Huang, apesar de seus 93 anos, recebeu o imperador com a dignidade que a ocasião exigia. Songshi, como sempre perceptivo às mudanças em seu ambiente, permaneceu próximo ao seu cuidador Chen, observando os visitantes com seus olhos inteligentes. Quando o imperador Wu finalmente pousou os olhos em Songshi, sua expressão mudou instantaneamente. O homem mais poderoso da China ficou em silêncio por longos minutos, simplesmente contemplando a criatura magnífica. Disse finalmente o imperador, sua voz carregada de reverência. É verdadeiramente uma criatura dos deuses. Nunca vi tal combinação de força e elegância, de selvageria e serenidade. Quando Songshi se aproximou do imperador e inclinou a cabeça respeitosamente, mostrando sua língua azul característica, Wu sentiu que estava na presença de algo verdadeiramente sagrado. Mestre Huang, disse o imperador, esta criatura é um tesouro nacional. Devo levá-la para a corte imperial, onde poderá receber os cuidados e a veneração que merece. O coração do mestre Huang apertou. Ele sabia que não podia negar um pedido imperial, mas Songshi havia se tornado mais do que um animal de estimação. Era parte da alma do mosteiro. Majestade, respondeu cuidadosamente o mestre. Songshi é verdadeiramente um presente dos céus, mas permitiria que fizéssemos um pedido? O imperador curioso assentiu. Se Songshi deve ir para a corte imperial, pedimos que seja permitido ao monge Chen acompanhá-lo. Ele tem estudado a criatura desde sua descoberta e conhece melhor do que qualquer um suas necessidades e características únicas. Wu considerou o pedido. Era incomum para um imperador aceitar a presença de um monge na corte, mas reconheceu a sabedoria da sugestão. Seja feito, declarou. O monge Chen será nomeado guardião imperial da criatura sagrada e ordeno que sejam trazidas outras criaturas similares, se existirem,
para que possamos compreender melhor esta raça magnífica. A transição para a Cidade Proibida foi mais suave do que Chen havia imaginado. Song-Shi, com sua adaptabilidade característica, logo se acostumou aos novos ambientes luxuosos. Foi instalado em aposentos especiais nos jardins imperiais, com acesso a áreas abertas para exercício e contemplação. Mas o mais notável foi como Song-Shi rapidamente conquistou não apenas o imperador, mas toda a corte. Sua presença majestosa e seu comportamento nobre impressionaram até os cortesãos mais céticos. Durante as audiências imperiais, Song-Shi permanecia ao lado do trono, como um guardião silencioso mas vigilante. Chen, agora com acesso à vasta biblioteca imperial, pôde aprofundar seus estudos sobre as características únicas de Song-Shi. Foi nos arquivos imperiais que ele fez descobertas que mudariam sua compreensão sobre a origem da criatura. Em um pergaminho particularmente antigo, datado de mais de 1000 anos antes, Chen encontrou referências a cães de língua azul nas regiões do norte da China, especificamente nas áreas próximas à Mongólia e à Sibéria. O texto sugeria que essas criaturas eram consideradas sagradas pelos povos nômades da região, que as usavam não apenas como companheiros, mas como guardiões espirituais. Mais intrigante ainda, o pergaminho mencionava que os cães de língua azul possuíam uma resistência excepcional ao frio extremo e uma longevidade que superava a de outras criaturas similares. Eram descritos como pontes entre o mundo dos mortais e o reino dos espíritos ancestrais. Chen compartilhou essas descobertas com o imperador Wu, que ficou ainda mais fascinado. Wu ordenou imediatamente que expedições fossem enviadas às regiões do norte para procurar outras criaturas similares a Song-Shi. A primeira expedição retornou após 6 meses com notícias extraordinárias. Nas estepes geladas da Mongólia, os exploradores encontraram uma pequena tribo nômade que criava criaturas idênticas a Song-Shi há gerações incontáveis. O líder da tribo, um homem idoso chamado Bat-Bayar, recebeu os emissários imperiais com uma mistura de curiosidade e cautela. Quando soube do propósito de sua visita, seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Vocês falam dos cães do vento gelado, disse Bat-Bayar em seu dialeto, traduzido por um dos exploradores que havia aprendido a língua local. Eles são nossos companheiros há mais gerações do que nossas memórias podem contar. Dizem nossos ancestrais que esses cães descendem dos próprios lobos das montanhas sagradas, mas foram tocados pelos espíritos dos ventos eternos, ganhando a língua azul como sinal de sua natureza especial. Bat-Bayar levou os exploradores para ver sua criação. No acampamento, cerca de uma dúzia de criaturas idênticas a Song-Shi corriam livremente, brincando com as crianças da tribo e guardando os rebanhos de iaques. Eles são mais do que animais, explicou Bat-Bayar. São membros da família, protegem nossos filhos dos lobos, nos alertam sobre tempestades e alguns dizem que podem até mesmo prever terremotos dias antes de acontecerem. Suas línguas azuis são sinais de sua pureza espiritual. O líder da expedição, impressionado com o que via, negociou cuidadosamente com Bat-Bayar. Não queria simplesmente tomar as criaturas, reconhecia que elas eram parte integral da cultura da tribo. Finalmente chegaram a um acordo. A tribo forneceria alguns de seus cães em troca de proteção imperial e acesso a rotas comerciais que beneficiariam toda a comunidade. O retorno e a revelação. Quando a expedição retornou à Cidade Proibida trazendo 6 novos exemplares da raça de Song-Shi, a excitação na corte foi palpável. Chen ficou emocionado ao ver que Song-Shi não era um caso isolado, mas parte de uma linhagem ancestral que havia sobrevivido nas condições mais adversas do norte da China. Os novos chegados foram instalados nos jardins imperiais ao lado de Song-Shi. A reunião foi tocante. As criaturas se reconheceram imediatamente como se fossem família há muito separada. Song-Shi, que havia sido o único de sua espécie por anos, finalmente tinha companhia de seus próprios pares. Chen aproveitou a oportunidade para estudar as semelhanças e diferenças entre os exemplares. Descobriu que todos compartilhavam as mesmas características únicas: a língua azul profunda, a pelagem densa e adaptável às mudanças de temperatura, a inteligência excepcional e uma estrutura física robusta que combinava força e elegância. Mas foi durante esses estudos comparativos que Chen fez sua descoberta mais significativa. Examinando cuidadosamente a estrutura óssea e muscular das criaturas, percebeu que suas características não eram simplesmente resultado de adaptação ao ambiente. Pareciam ser resultado de uma linhagem genética muito específica e antiga. Chen formulou uma teoria revolucionária para sua época. Esses cães não eram simplesmente uma variação de cães comuns. Eram o resultado de milhares de anos de evolução em isolamento relativo, desenvolvendo características únicas que os diferenciavam fundamentalmente de outras raças caninas. Uma noite,
Enquanto observava Song-Shi e seus companheiros descansando sob a luz da lua cheia, Chen teve uma epifania. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram em sua mente. Eles não são descendentes de lobos comuns, murmurou para si mesmo, escrevendo febrilmente em um novo pergaminho. São descendentes de uma linhagem muito mais antiga, possivelmente de lobos das montanhas que existiam antes das grandes migrações humanas. Chen desenvolveu sua teoria há milhares de anos, quando o clima da Terra era diferente e as montanhas do norte da China eram ainda mais isoladas. Uma população específica de lobos desenvolvia características únicas para sobreviver nas condições extremas. A língua azul poderia ser resultado de uma mutação genética que oferecia vantagens específicas, talvez melhor regulação de temperatura ou maior eficiência na circulação sanguínea em altitudes elevadas. Com o tempo, esses lobos ancestrais foram gradualmente domesticados pelos primeiros povos nômades da região, mas ao contrário de outras raças de cães que se espalharam e se misturaram amplamente, essa linhagem permaneceu relativamente isolada, preservando suas características primitivas únicas. Song-Shi e seus pares, escreveu Chen em seu diário, são janelas vivas para o passado ancestral. Eles carregam em seus genes a história de milhares de anos de evolução e adaptação. São verdadeiramente tesouros vivos. A expansão da criação imperial, impressionado com as teorias de Chen e cada vez mais fascinado pela raça única, o imperador Wu decidiu estabelecer o primeiro programa de criação imperial da história chinesa. Designou uma área inteira dos jardins imperiais para a criação e estudo dos cães de língua azul, como haviam começado a ser conhecidos na corte. Chen foi nomeado mestre da criação imperial, uma posição criada especificamente para ele. Sob sua supervisão cuidadosa, os cães começaram a se reproduzir, sempre com atenção meticulosa às características que os tornavam únicos. As primeiras ninhadas nasceram na primavera do 5º ano após a descoberta de Song-Shi. Chen ficou emocionado ao ver que todos os filhotes nasceram com a característica língua azul, confirmando que era um traço genético dominante e estável. É um milagre da natureza, escreveu Chen em seus registros. A língua azul não é apenas uma anomalia, é um traço hereditário consistente. Isso confirma minha teoria de que estamos lidando com uma linhagem geneticamente distinta. Cada filhote era registrado meticulosamente, com detalhes sobre seus pais, características físicas e comportamento. Chen estava, sem saber, criando os primeiros registros genealógicos caninos da história. À medida que os cães de língua azul se tornaram mais conhecidos na corte imperial, sua influência começou a se estender à cultura chinesa como um todo. Poetas compunham versos sobre sua beleza majestosa e natureza nobre. Artistas os retratavam em pinturas que decoravam palácios e templos. Um dos poemas mais famosos da época, escrito pelo poeta da corte Li Wei, dizia: com língua azul como o céu noturno e pelagem dourada como o sol do outono, caminham os guardiões de 4 patas, portadores de sabedoria ancestral. Em seus olhos, a profundidade das montanhas; em seu porte, a majestade dos dragões. São pontes entre 2 mundos, terrestres em forma, celestiais em essência. Os cães de língua azul também começaram a ser associados com boa sorte e prosperidade. Nobres da corte começaram a pedir ao imperador permissão para ter seus próprios exemplares, considerando os símbolos de status e proteção espiritual. Mas nem tudo eram flores no paraíso dos cães de língua azul. No 7º ano após sua descoberta, uma doença misteriosa começou a afetar alguns dos exemplares da criação imperial. Chen observou com horror como 3 dos cães desenvolveram uma letargia estranha, perda de apetite e um embaçamento nos olhos que antes brilhavam com inteligência. 2 deles não resistiram à doença, deixando Chen e toda a corte em luto. A morte dos preciosos cães foi vista como um mau presságio por alguns cortesãos supersticiosos. Surgiram rumores de que os deuses estavam descontentes com a domesticação de criaturas tão sagradas. Outros sugeriram que a doença era resultado de manter os cães longe de seu habitat natural. Chen, devastado, mas determinado, mergulhou em estudos intensivos para compreender a causa da doença. Consultou médicos imperiais, examinou os registros de dieta e cuidados e até mesmo enviou mensageiros à tribo mongol original para perguntar se já haviam enfrentado problemas similares. A resposta da tribo foi reveladora. Bat-Bayar explicou que, ocasionalmente, alguns de seus cães desenvolviam uma condição similar, especialmente quando eram mantidos muito tempo longe das montanhas altas onde nasceram. Os cães do vento
vento gelado precisam da energia das montanhas, explicou Bat-Bayar através dos mensageiros. É como se suas almas estivessem ligadas à terra de onde vieram. Quando ficam muito tempo longe, definham como flores arrancadas de seu solo. Com essa informação, Chen desenvolveu uma solução inovadora. Ele propôs ao imperador que estabelecessem criações auxiliares nas regiões montanhosas próximas à capital, onde os cães pudessem passar períodos regulares em ambientes que se aproximassem mais de seu habitat natural. O imperador, não querendo perder seus preciosos companheiros, aprovou imediatamente a proposta. Foram construídos complexos nas montanhas, conectados à capital por estradas seguras, onde os cães poderiam renovar suas energias espirituais, como Chen diplomaticamente explicou. A estratégia funcionou. Os cães que começaram a dividir seu tempo entre a corte imperial e as instalações nas montanhas recuperaram sua vitalidade e não apresentaram mais sinais da doença misteriosa. Esta experiência ensinou a Chen uma lição valiosa sobre a importância de respeitar as necessidades naturais dos animais, mesmo quando domesticados. Ele incorporou esse conhecimento em seus métodos de criação, estabelecendo princípios que seriam seguidos por gerações futuras de criadores. A lenda se espalha. Com o sucesso da criação imperial e a resolução da crise de saúde, a reputação dos cães de língua azul se espalhou muito além das fronteiras da China. Comerciantes da Rota da Seda levavam histórias sobre essas criaturas extraordinárias para terras distantes. Embaixadores de reinos vizinhos começaram a chegar à corte imperial não apenas para negócios diplomáticos, mas também na esperança de conseguir um dos lendários cães. O imperador, reconhecendo o valor diplomático de seus tesouros vivos, ocasionalmente presenteava aliados importantes com exemplares cuidadosamente selecionados. Foi assim que os cães de língua azul chegaram ao Japão, à Coreia e até mesmo a regiões da Ásia Central. Em cada novo território, adaptaram-se com a versatilidade que os caracterizava, mas sempre mantendo suas características distintivas. Songshi, o primeiro da raça a ser descoberto pelo monge Wei Lin, viveu até a idade extraordinária de 18 anos, uma longevidade excepcional para cães de sua época. Durante seus últimos anos, tornou-se quase uma figura lendária na corte imperial, venerado não apenas como um animal de estimação, mas como um símbolo vivo da harmonia entre o mundo natural e o humano. Quando Songshi finalmente partiu para o reino dos ancestrais, sua morte foi lamentada como a de um grande sábio. Chen, agora um homem idoso, escreveu em seu diário final sobre Songshi: "Hoje, meu querido amigo e professor de tantos anos, fechou seus olhos amendoados pela última vez, mas sua linhagem continua, forte e pura, carregando em cada descendente a sabedoria ancestral que ele representou." Songshi não foi apenas um cão, foi uma ponte entre mundos, um guardião de segredos antigos, um companheiro que ensinou a todos nós sobre lealdade, dignidade e a beleza da vida vivida em harmonia com nossos propósitos naturais. Ao longo dos séculos que se seguiram, os descendentes de Songshi continuaram a evoluir e se adaptar. Criadores cuidadosos mantiveram as características essenciais da raça, enquanto refinavam aspectos específicos de temperamento e aparência. A língua azul permaneceu como a marca registrada da raça, mas os criadores começaram a notar variações sutis nos tons, desde azul acinzentado até azul violeta profundo. Cada variação era considerada especial e tinha suas próprias associações simbólicas na cultura chinesa. A pelagem também se diversificou em cores, desde o dourado original de Songshi até tons de vermelho, preto, azul, creme e canela, mas sempre manteve sua característica densidade e textura única, adaptada para proteção contra extremos climáticos. Os segredos genéticos revelados. Se Chen pudesse ver o futuro, ficaria amazed ao descobrir que suas teorias sobre a origem genética única dos cães de língua azul seriam confirmadas pela ciência moderna. Milênios depois de sua morte, estudos de DNA revelaram que a raça que ele ajudou a preservar era, de fato, uma das linhagens caninas geneticamente mais próximas aos lobos ancestrais. A língua azul, que tanto fascinou Chen e os imperadores que serviu, seria eventualmente explicada como resultado de uma concentração excepcional de células pigmentares contendo melanina em uma configuração genética única. Não apenas uma curiosidade estética, mas um indicador de uma linhagem genética distintamente antiga e pura. Os estudos modernos também confirmariam outras observações de Chen: a longevidade excepcional da raça, sua resistência a certas doenças
montanhas e sua adaptabilidade a diferentes climas, todas características que podem ser traçadas de volta às suas origens nas montanhas geladas do norte da Ásia. Hoje, 3.000 anos depois da descoberta de Songshi pelo monge Wei Lin, seus descendentes são conhecidos mundialmente como Chao Chaos. O nome pode ter mudado, derivado da palavra chinesa chu, que significa comida, devido a um equívoco histórico, ou possivelmente de Xiao Xiao, uma palavra pidgin que significa bugigangas, usada por comerciantes ingleses. Mas apesar das mudanças de nome e das adaptações ao mundo moderno, os Chao Chaos mantêm as características essenciais que tornaram Songshi tão especial: a língua azul inconfundível, a pelagem densa e majestosa, o porte nobre e distinto, e aquela inteligência profunda e observadora que impressionou os primeiros monges há tantos séculos. A herança espiritual. Mais do que uma raça canina, os Chao Chaos carregam consigo uma herança espiritual que transcende sua aparência física. São descendentes de uma linhagem que foi considerada sagrada, que viveu em mosteiros, que acompanhou imperadores e que atravessou milênios mantendo sua essência única. Cada Chao Chao moderno carrega em seus genes não apenas as características físicas de Songshi, mas também a memória ancestral de seu papel como guardião espiritual, companheiro leal e ponte entre o mundo natural e o humano. Quando um Chao Chao moderno inclina sua cabeça majestosamente, observando o mundo com seus olhos amendoados profundos, ecoa através do tempo o gesto de Songshi naquela primeira manhã, quando encontrou o monge Wei Lin na trilha das montanhas. Quando abre sua boca e revela a língua azul característica, demonstra a continuidade de uma linhagem que sobreviveu a impérios, guerras, mudanças climáticas e a passagem de 3 milênios. Conclusão: a eternidade em forma canina. A história dos Chao Chaos é mais do que a história de uma raça de cães. É a história da relação entre humanos e animais em seu nível mais profundo e significativo. É sobre reconhecer o sagrado no cotidiano, sobre preservar o que é único e precioso, sobre a responsabilidade que vem com ser guardião de algo maior do que nós mesmos. Songshi, o primeiro Chao Chao conhecido pela história, não foi apenas um cão, foi um teacher, um companheiro, um símbolo vivo de que a natureza ainda guarda mistérios e maravilhas para aqueles que sabem observar com olhos de admiração e reverência. E hoje, 3.000 anos depois, quando vemos um Chao Chao caminhando com sua dignidade característica, sua pelagem densa brilhando ao sol e sua língua azul ocasionalmente visível, estamos vendo não apenas um animal de estimação, mas um fragmento vivo da história ancestral, um descendente direto daquelas criaturas que foram consideradas presentes dos deuses. A lenda continua, a língua azul permanece e o mistério dos Chao Chaos, nascido nas névoas das montanhas chinesas há 3 milênios, continua a fascinar e encantar todos aqueles que têm o privilégio de conhecer essas criaturas extraordinárias. Na quietude de seus olhos amendoados, podemos ainda vislumbrar a sabedoria ancestral que Songshi carregava. Em sua lealdade inabalável, encontramos o reflexo daquela primeira conexão entre Wei Lin e a criatura misteriosa que mudaria o curso da história canina. Os Chao Chaos modernos são, em essência, portadores de uma chama ancestral que nunca se apagou. Cada vez que um deles se deita majestosamente ao sol, como Songshi fazia nos jardins do mosteiro, continua a tradição milenar de ser uma ponte entre mundos, o físico e o espiritual, o selvagem e o domesticado, o passado ancestral e o futuro em constante evolução. E assim, a lenda do cão de língua azul continua a ser escrita, não em pergaminhos de seda ou arquivos imperiais, mas na vida cotidiana de cada Chao Chao que caminha pela terra, carregando consigo a memória genética de Songshi e a promessa de que alguns mistérios são preciosos demais para serem completamente desvendados. A língua azul continua sendo sua assinatura celestial, um lembrete de que, em um mundo que se torna cada vez mais comum, ainda existem criaturas que carregam em si mesmas um pedaço do extraordinário. E talvez isso seja exatamente o que os deuses pretendiam quando, há 3.000 anos, permitiram que um jovem monge encontrasse uma criatura mágica em uma trilha nas montanhas da China antiga.